E eu quero falar um pouco para vocês sobre o medo. A primeira coisa interessante, muito interessante, que não está na revelação passada, e é algo novo, fresquinho, que chega no nosso coração, é que o medo produz ansiedade. Eu vi isso na tradução da Bíblia da King Davis, que fala que, na tradução dela, não que o medo produz tormento, não que o medo produz pavor, como em outras, mas que o medo produz ansiedade. Eu queria ler o texto de Mateus capítulo 6, verso 25 a 34 com vocês, para depois nós tecermos 4 considerações a respeito da ansiedade. Portanto, eu lhes digo, reparem que Jesus está de uma expressão de conclusão. Ele está concluindo um pensamento que começa no próprio capítulo 6 de Mateus. Mateus 5, 6 e 7 é o Sermão da Montanha. E Mateus 6, ele entra em alguns pormenores. Em que situação Jesus está? Jesus está sentado no Monte das Bem-aventuranças. Não é uma montanha, ele é um planalto que fica à beira do Mar da Galileia, e é um local de pasto. Então, os pastos estão ali, é um local verdejante, é um local de pasto ralo, de pasto bem próximo à terra, não é o braquiarão que a gente conhece aí, não, porque ali as ovelhas pastavam. E Jesus sobe com os seus discípulos. Eu já vi muita explicação sobre isso, mas eu preciso que você entenda a parte geográfica e a figura do que se desenha, porque isso depende muito do que nós vamos ler. Alguns pregadores falam, Jesus subiu e a multidão estava ali, e Jesus se utilizou da abóbada da montanha, e a voz dele reverberava e aumentou a potência da voz dele, e Jesus disse, bem-aventurados, e o povo ouviu Jesus, que coisa linda. Não existe nada disso, queridos, nada disso. Você pode pegar Mateus 5, 6 e 7 e você vai ver. Jesus vê a multidão, e pasmem no que eu vou falar para vocês, Jesus não gostava das multidões, de ficar em meias multidões, não que ele não amasse as pessoas. Primeiro que Jesus, nosso Deus, não conhece multidão. Sinto decepcioná-los. Deus não conhece multidão. Não existe multidão para Deus. Por quê? Porque Ele nos conhece na nossa intimidade. Ele não conhece a gente de fora para dentro, Ele conhece a gente de dentro para fora. Ele conhece o seu coração. Ele conhece você pessoalmente. Ele conhece você pelo nome. Ele conhece você pela tua intimidade. E cada um aqui, não adianta você se esconder no meio de milhões de pessoas. Você vai estar revelado para Deus, porque Ele está olhando dentro de você. Quem está entendendo, diga amém. Não existe multidão. E multidão também não tem identidade, multidão não faz compromisso, multidão não paga preço, multidão não vai a sacrifício, multidão, ele sempre vive do pão e do peixe. A multidão está ali para ser alimentada. Se nós colocássemos aqui na rádio, da televisão em Anápolis, venha na Shalom, e o homem de Deus, o grande homem de Deus, de 1,90 m, bem socadinho, ele vai falar, ele vai trazer a cura, ele vai, olha, encher de gente aqui atrás de cura, atrás da bênção, ia ser uma maravilha, só que as pessoas querem a benécia desse Deus. E nem todas querem o Deus das benécias. Então Jesus não estava preocupado com a multidão, porque ele estava em formação de uma liderança, em formação de discípulos,
Ele estava formando aqueles homens. Então, o texto fala que ele viu as multidões e ele subiu no monte. Mas subiu no monte para quê? Por o mesmo motivo que ele entrava na água, para se livrar da multidão. Porque a multidão não empurra. Por que eles empurravam tanto? Porque eles queriam cura, eles queriam pão, eles queriam peixe, eles queriam água, eles queriam alguma coisinha. E Jesus fala assim, não tem nada. E perguntasse para Jesus, o que é isso no seu bolso? Jesus falou, é um colírio, então dá 2 gotinhas aqui. Ó. Alguma coisa eles queriam. Era assim que a multidão funcionava. Aí Jesus viu a multidão, Jesus pegou os 2 e falou, vem gente, vamos dar uma subidinha aqui, vem cá rápido, vem. Vamos lá, vamos subir aqui. Por quê? Porque ele queria conversar, ensinar para os 12. O que eu vou ler para vocês, Jesus não está falando a esmo, não. Jesus não está gritando, não. Jesus está ensinando. Aí ele sobe com os seus 12 e ele senta na relva. Quem é que vai falar para milhares de pessoas e senta? Só quem tem um bom microfone na mão. Porque se não tivesse, ele ia abrir o peito, estufar o peito e ia gritar. Mas Jesus senta. E começa a ensiná-los, diz o texto. Não é ensiná-la ou ensiná-las. É ensiná-los. Porque se fosse las, seria as multidões. Ensiná-la seria a multidão. Mas ensiná-los são os discípulos. E Jesus senta com os seus discípulos na relva e passa a ensiná-los. Enquanto isso, a multidão está lá aguardando o momento dela. A multidão quer aquele momento do oba-oba. A multidão quer estar ali esperando alguma coisa. Ontem veio o peixe, quem sabe hoje vem um franguinho, senão hoje vem aí uma picanhazinha, vem alguma coisa. Estamos aqui esperando, a multidão está esperando alguma coisa. Aí Jesus fala para os seus discípulos, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. É um discurso contrário ao que hoje em dia a gente ouve muito, né? Você hoje vai dar um conselho para um filho, vai dar um conselho para um amigo, dar um conselho para alguém, a pessoa fala, não, cuida da tua própria vida, cara. Se preocupe com a tua vida. Aí Jesus começa dizendo, não se preocupe com a tua vida. Não se preocupe com a tua vida. Quanto ao que comer ou ao que beber. Por quê? Ele estava sondando o coração dos discípulos. Os discípulos ainda estavam preocupados com a situação que está acontecendo ali embaixo. As multidões estão ali embaixo. Os discípulos estão preocupados com a situação, com as circunstâncias. Ele falou, não se preocupe quanto ao que comer ou que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Olha que coisa tremenda. Ele já começa trazendo um ensinamento tremendo. Por quê? Porque, na maioria das vezes, as nossas ansiedades não têm muito a ver com conosco mesmo, mas com o que vestir, com o que comer, onde morar, em que carro andar, o que comprar, com dinheiro pagar, o boleto vai chegar, né? Me falaram esses dias até que eu não sabia que o boleto é sempre vencedor, né? O boleto sempre vence, né? O boleto sempre vence. E tem gente que perde sempre, porque está sempre preocupado com o boleto. E Jesus está mostrando aqui que existem coisas mais importantes que nós não nos preocupamos, mas nos preocupamos com o que comer, com o que vestir, né? Aí ele fala, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Realmente. A vida deveria nos importar mais. E quando ele fala em vida aqui, ele fala em zoe. Ele não fala zoe periceuo, que é vida abundante, mas ele fala em zoe, vida. Ele fala na vida com propósito, na vida com objetivos, né? Eu vi esses dias atrás alguém falando, na vida, a vida só tem V, o resto é ida. Tem razão, mas a vida com propósitos, ela se torna uma vida plena, uma vida cheia de valores. Observem as aves do céu. Esse observem as aves do céu
É interessante, o verbo em Jesus, o verbo para Jesus, ele sempre se apresenta no gerúndio. Não sei se vocês conhecem essas linguagens, mas é aquilo que no inglês se diria o present continuo, né? O presente continuado, né? É o ing, o gerúndio, aquilo que está acontecendo no momento. Então, o verbo para Jesus nunca está estático, ele está sempre em atividade. Se o verbo está dizendo que Jesus falou, então, na realidade, no original estará dizendo que Jesus está falando. Se o verbo está dizendo que Jesus entrou, na realidade está dizendo que Jesus está entrando, porque Jesus está sempre em atividade. Mateus 21, por exemplo, fala, tendo Jesus entrado no templo. Não, o original está dizendo, Jesus está entrando no templo. Porque o templo somos nós, ele continua entrando. Ele continua entrando para desenvolver dentro do templo o projeto dele. Ele nunca parou de entrar. Ele entrou naquela época e entra até hoje dentro do templo, que somos nós. Então o verbo para Jesus está numa constante, sempre na constante, sempre. E aqui, quando ele começa a falar para observar as aves do céu, ele fala para um presente continuado. É como se de repente houve ali um voo de muitos pássaros e ele parasse ali na relva sentado e fizesse eles verem, olha os pássaros, olha lá, olha os pássaros. É algo que estava acontecendo naquele momento. Assim como ele falou, olha os lírios do campo, ali, olha os lírios. Haviam lírios naquele campo. E ele mostrava para os seus discípulos a beleza dos pássaros, a liberdade dos pássaros, os lírios que estavam ali, ninguém observava eles, ninguém os via. Isso acontece conosco, nós não observamos a beleza da vida, nós não desfrutamos da beleza da vida, porque a ansiedade nos rouba o presente. A ansiedade, ela tenta projetar um futuro incerto no momento presente. A ansiedade é o problema do amanhã, a depressão é o problema do hoje. Ou seja, o problema do ontem, né? Porque o ontem nos deixa deprimidos, o hoje nos deixa estressados. E o amanhã nos deixa angustiados ou ansiosos. Ele fala, observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Esse armazenar em celeiros é a preocupação que nós temos, a ansiedade que nos faz viver um dia antes dele existir. Colher o maná antes do dia. O maná nos ensina no deserto que basta ao dia aquilo que lhe aprouve, ao dia. O Pai Celestial as alimenta, as aves do céu. Elas não precisam juntar, Ele as alimenta. Quem mexe com colheitadeira, quem mexe com colheita, sabe? A New Holland, que é uma indústria de tratores e colheitadeiras, eu li um artigo uma vez que eu achei interessantíssimo. Eu fui fiscal do Banco do Brasil e eu fiscalizava lavouras, né? Na época, porque o pessoal plantava arroz e colhia Proagro, plantava milho e colhia Proagro. Então a gente fiscalizava as lavouras. E a fábrica da New Holland, ela colhe, a fábrica mais perfeita, ela colhe 98% dos grãos. E alguém perguntou para os engenheiros da New Holland, por que vocês não projetam uma máquina que colha 100% para não desperdiçar os 2% da colheita? Ele fala, porque seria injusto. Eu achei interessante isso, porque seria injusto nós retirarmos dos pássaros, retirarmos da natureza aquilo que lhes pertence. Nós temos que deixar os 2% para a própria natureza ser alimentada. Então, observem que mesmo num sistema capitalista, tem que se pensar na natureza. Jesus está mostrando aqui o seguinte, que as aves, elas têm alguém que protege elas. Tem alguém que mantém a tecnologia em 98% de colheita. Tem alguém que deixará lá o alimento dela. Por quê? Porque pertence a eles. A natureza precisa ser mantida, precisa haver esse ecossistema, precisa haver uma alimentação natural, né?
O vosso Pai Celeste as alimenta, né? E agora Jesus pergunta para eles: vocês não têm muito mais valor do que as aves? Sim. Então, não seria interessante nós observarmos que se Deus protege as aves, protege o lírio do campo, veste o lírio do campo, como nem Salomão um dia vestiu como elas, os lírios da beleza tão grande que eles têm. Se Deus faz isso pela natureza, não fará pelo homem, por quem ele entregou seu próprio filho para morrer? Então, queridos, é de se pensar e entender que isso se estende à nossa vida. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado que seja a sua vida? Côvado era uma medida entre o cotovelo e a ponta do dedo, esse dedo aqui. Então, a medida que tem entre esse dedo e o cotovelo, geralmente é meio metro. Mas eles falam de um côvado, né? Quem pode acrescentar meio metro em sua vida? Ninguém pode acrescentar, né? Agora, ele fala assim, por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Não trabalham e nem tecem suas próprias roupas. Contudo, nem Salomão se veste como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês? E ele complementa: homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Que vamos beber? Que vamos vestir? Queridos, eu queria parar aqui no 31 um pouquinho e dizer para vocês uma coisa. O nosso sistema de INSS, ele está falido. Já tem alguns anos que ele está falido. E ao longo da minha vida, eu trabalhei 20 anos no Banco do Brasil. Trabalhei 5 anos no Banco Real. Eu via colegas meus trabalhando no que detestavam, assim como eu também não gostava muito. Mas faziam isso pensando numa aposentadoria, pensando numa estabilidade financeira na velhice. E se matavam, porque precisavam de algo no futuro. Eu queria comparar isso, por exemplo, ao que nós vemos em Gadara, os gadarenos. Os gadarenos pertenciam a Decápolis, uma das 10 cidades não protegidas por Roma. E Gadara, por não ser protegida pela guarda romana, Gadara tinha que se autoproteger contra os bárbaros que navegavam ali no mar da Galileia. E os bárbaros entravam e invadiam Gadara uma vez ao ano para roubar o produto da plantação deles. Só que os bárbaros amavam comer porcos. Eles amavam comer carne de porco. E os gadarenos, por serem judeus, eles não criavam porcos. E eles não se alimentavam de porco. O judeu não come porco, carne de porco. Mas eles criavam os porcos 363 dias do ano, para que apenas em um dia eles pudessem afastar os bárbaros deles. Então eles viviam com aquilo que eles tinham ojeriza, com aquilo que eles detestavam ter, que eram os porcos. Eles viviam 363 dias do ano com aqueles porcos, para que em apenas um dia pudessem se livrar dos ataques dos bárbaros. E eles criavam os porcos à beira do mar da Galileia, para que os bárbaros não fossem até Gadara, que ficava a 20 quilômetros aproximadamente da margem do mar, do outro lado do mar da Galileia. Então o que acontecia? Se os bárbaros chegavam nas praias, e falavam: vamos lá, vamos atacar Gadara, no caminho eles encontravam os porqueiros. E eles roubavam os porcos e enchiam suas barcaças de porcos e não cabia mais nada para levar. Então eles não entravam na cidade para roubar as crianças, roubar as mulheres, para roubar a plantação, roubar a colheita. Eles não entravam. Eles enchiam o barco de porco e aquela porcaria ia embora dentro do barco.
Agora, viviam 363 dias no ano, sofríveis, para que apenas um pudesse utilizar. Eu pergunto a vocês, não é mais ou menos isso que Deus está falando a respeito das árvores, das plantações, falando que Ele nos protege o tempo todo, que o lírio do campo vive um dia somente, nós vivemos os outros todos. Não é mais importante viver todos os outros na dependência de Deus do que viver em apenas um? O entendimento que nós temos aqui, queridos, é que nós precisamos confiar mais em Deus, como aqueles discípulos também precisavam confiar mais em Deus. Ele fala, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Uma pessoa que vive a vida todinha dentro de um emprego que ele detesta, ele odeia, para que na velhice ele tenha uma aposentadoria, está se enganando, ele está jogando a vida dele todinha fora. A vida produtiva dele, a alegria, a liberdade, está jogando tudo fora, em nome de uma aposentadoria que ele nem sabe se vai existir. Então, pare e pensem, transformem nos dias de hoje e entendam que Deus quer que você viva intensamente os seus dias. Que você viva sem essa opressão de pensar no que vou comer, como vou me vestir. Na realidade, ele não está incentivando a irresponsabilidade. Não, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Ele está incentivando de que você confie em Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, entendam que a ansiedade toma conta de um coração que não tem Deus em primeiro lugar. Porque a primeira coisa que a pessoa tem é a ansiedade. E por que ela fica ansiosa? Porque ela fica amedrontada, insegura. O medo produz ansiedade. Então, esse é o nosso texto. Eu queria falar um pouquinho a respeito desse texto. A primeira coisa que nós temos que entender é que existe aqui uma prensa. Existe uma prensa. A unção de Cristo Jesus é igual uma prensa de azeite. Só sai o azeite da azeitona se for prensado. E ele começa ensinando, dando pressão. E entenda uma coisa, ou você recebe essa prensa, ou se submete a essa prensa para sair o azeite para você se alimentar, para sair o ensino para você se alimentar, ou você se economiza, rejeita isso e vive a ansiedade que o mundo propõe, que os ímpios propõem, né? Jesus os fez assentar numa relva, Jesus descansa com eles como se fossem ovelhas e começa a ensiná-los com uma didática, com didaquê, né? Uma didática de pacificadora. E é isso que nós faremos nessa noite com vocês. Em primeiro lugar, a ansiedade é inimiga da fé. É a primeira coisa. A ansiedade é inimiga da fé. Toda pessoa que escolhe a ansiedade, ela limita a fé dela. Ela apaga a fé dela. Eu falava para um grupo hoje de irmãos, de manhã, um grupo distinto. Fizemos a nossa primeira reunião com grupos distintos. O primeiro grupo foram os corretores. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião com os corretores da igreja. Se você é corretor e você não estava, me procure para eu colocar você na lista dos corretores da igreja. E eu falava para eles, uma pessoa que olha alguém andando, como já dei exemplo aqui, alguém que pega de uma torre na outra, de uma montanha na outra, e anda em cima de um cabo de aço, com aquelas varas, tá? Alguém que olha a pessoa andando, essa pessoa está tendo fé de que a outra vai andar,
ou ela está acreditando. Aí, qual é a diferença entre fé e acreditar? E crer? É que a fé, ela é participativa. A fé, ela participa experimentando. Ou seja, enquanto eu estou olhando a pessoa atravessando, eu estou acreditando que ele vai atravessar. Mas eu não tenho fé. Porque a fé é se eu sair de onde eu estou e subir nas costas dele. Lá eu vou exercer fé, porque eu participo. Então a fé não é estática, a fé é participativa. E já a ansiedade te deixa do lado de fora. A ansiedade não deixa que você experimente passar pela prensa. A ansiedade faz você agir antes do tempo, antes de que a coisa se resolva, antes de que Deus haja. Você não entrega nas mãos de Deus, você assume o controle, você só vai entregar nas mãos de Deus quando você vê que você não consegue. Quando você não tem capacidade de sair, é aí que você vai entregar nas mãos de Deus. Quando na realidade a palavra de Deus está falando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Antes de buscar a solução, procure o reino. Antes de buscar o livramento, procure o reino. E vou te explicar por quê. Porque de repente, aquela tribulação não é para ser evitada. Ela é para ser superada. Tem gente que quer evitar todo tipo de dor, quer evitar todo tipo de desafio. Ele acha que a vida é um mar tranquilo, e se dá uma turbulênciazinha, ele fala, Deus não está presente. Por quê? Porque eu sofri. E quem falou para você que o fato de você sofrer é a ausência de Deus? Às vezes o fato de você sofrer é a garantia da presença de Deus. O apóstolo Paulo falou que louvado, glorificado seja o nome do Senhor, e logo no segundo momento foi morto. Mas ele sabia que ia morrer, sabe que ele pediu para Deus, Jesus, me livra dessa morte, eu tenho tanto para ser feito. Não. Ele falou, Senhor, que seja feita a tua vontade, glorificado seja o teu nome. Para mim o morrer é lucro, e o viver é Cristo. O que Paulo estava dizendo com isso? Não importam as consequências, não importa o que vai acontecer, o que importa é que eu confio em ti. E pronto. Essa questão da igreja hoje é uma igreja que ela não consegue passar pelas tribulações. A igreja forte é aquela que é perseguida e está ali firme no Senhor Jesus. É aquela que é torturada, mas está firme no Senhor Jesus. A nossa igreja não consegue passar por um Covid, não consegue passar por uma crise dessa e ela esvazia. Que tipo de fé nós temos exercido? Cadê a nossa fé? A ansiedade é inimiga da fé e vivemos uma geração ansiosa, porque ela gera confiança em si mesmo, na força própria. Se você está em dúvida disso aí, procura os coaches da vida aí, ó. Você pode, você vai vencer, você pode. Tá bom. O que a igreja tem dito? Em Cristo Jesus, você pode. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso que nós devemos proclamar e viver. Viver um Cristo que age em toda e qualquer circunstância. No entendimento de que, venha o que vier, Jesus está comigo. Nós temos a tendência de acreditar primeiramente no nosso potencial. Reparem uma coisa, o ladrão na cruz, ele creu, confiou em Jesus, quando ninguém confiava. A fé que aquele homem teve foi num Jesus que aparentemente estava sendo derrotado. Porque se você vai assistir o filme do Super-Homem, você fica torcendo para que não exista criptonita. Porque na hora que aparece a criptonita, acaba o Super-Homem.
Como é que você sabe que acaba? Ele começa a ser derrotado, ele começa a sofrer, ele tem ameaça de morte. E eu pergunto a vocês, não foi isso que aconteceu com o nosso super-homem, chamado Jesus Cristo de Nazaré? Ele sofreu, ele morreu na cruz. Quem é que crê num super-homem morrendo na cruz? O ladrão. Ele creu. Ele creu num Deus que estava sendo crucificado do lado dele. Ele creu num Deus que estava sentindo a mesma dor que ele. Ele não creu no super Jesus. Ele não creu em Jesus quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ele não creu no Jesus que ressuscitou Lázaro. Ele não sabia dessas histórias não, queridos. Aquele ladrão creu num Jesus morrendo do lado dele. Isso é fé. Enquanto o outro estava ansioso e gritava, Jesus, por que o Senhor não se livra a si mesmo e livra a nós também? A ansiedade fez com que ele blasfemasse. O ladrão não. Ele creu. Aí ele foi liberto depois que creu? Não, ele foi liberto por dentro. Ele foi liberto por dentro. Por fora, não importava muito mais. O que importava era o que ele precisava pelo lado de dentro. O grande problema nosso é que nós queremos ser libertos por fora. Não estamos nos importando muito com o homem interior, que nós podemos ser livres por dentro. O que nós experimentamos essa noite aqui, com a presença do Espírito Santo de Deus, é algo que acontece dentro da gente. Dentro, aqui dentro, ninguém consegue explicar. Ninguém consegue explicar. É a presença de Deus. Você creria num Jesus que está na cama ao lado, numa UTI, do teu lado? Ou você crê num Jesus que pode te arrancar da UTI? É o Jesus que a gente espera, é aquele que nos arranque da UTI. Agora, a fé que vence a ansiedade é aquela fé que faz você entender que aconteça o que acontecer, Deus estará comigo. Sabe, Paulo, eu creio que se Deus não estivesse com você, você estaria com Deus. Então, esse resultado de Deus estar com ele, hoje aqui, nos deixa felizes, claro, a filhinha dele também no carro, dizendo o quanto Deus é bom, né? Foi o que ela falou para a gente, né? Deus é bom, né? A esposa está feliz porque Deus é bom, Deus trouxe o marido de volta ali, nós estamos felizes porque ele está ali. Agora, nós temos que aprender também que essa felicidade não é porque ele está ali, é porque Deus está com ele. Porque nós temos pessoas que não estão aqui, mas certamente estão com o Pai. Amém, queridos? Que é o caso da nossa irmã Wagner, que não venceu o Covid, mas está com o Pai. Temos certeza absoluta disso. Em segundo lugar, a ansiedade não acrescenta nada em nossa vida. Podem crer nisso. A ansiedade só vai acrescentar uma úlcera em você, só isso. A ansiedade só vai te acrescentar uma gastrite, uma inquietude. É isso que a ansiedade vai trazer para você. A ansiedade não acrescenta meio metro. Nós temos responsabilidade, mas não precisamos ficar ansiosos com isso. Nós sabemos a nossa responsabilidade, mas não precisamos ficar ansiosos. A palavra de Deus nos ensina sobre responsabilidade, mas não diz que para ser responsável tem que ser ansioso. Não, você pode ser responsável e descansar no Senhor. A palavra nos garante. Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem para algo chamado ptoros. O que é ptoros no grego? Ptoros é trabalhar e vigiar enquanto trabalha. Como é que é isso? A Bíblia cita algumas vezes ptoros.
quando faziam o muro de Jerusalém, eles, com uma mão, eles seguravam a espada e com a outra eles construíam o muro. Lembram disso? Isso é pitoros. É trabalhar e vigiar. Trabalhar e vigiar. Nós tivemos uma situaçãozinha aqui hoje, no culto, no comecinho do culto. Ninguém percebeu, tá? Porque a gente está trabalhando e vigiando. Os filhos de vocês, a família está protegida, porque nós temos irmãos aqui que estão trabalhando, mas estão vigiando. Estão observando quem está chegando, como está chegando, para quem está chegando, né? Então, se alguém coloca em risco a segurança de vocês, tem todo um aparato de irmãos que estão observando isso. E quando eu cheguei ali fora, que eu vi a situação acontecendo, e cheguei ali fora, já tinha uns 4 resolvendo um problema. Para a segurança de vocês. Isso é pitoros. É trabalhar enquanto vigia. É vigiar enquanto trabalha. E assim Adão recebeu a ordenança, a primeira ordenança, pitoros, Adão. E Adão trabalhou a terra e vigiou contra o inimigo que ele não conhecia, que era Satanás, que só veio se apresentar no capítulo 3 de Gênesis. Então o que acontece? Você não precisa ficar ansioso. Você não precisa da ansiedade para te proteger. A responsabilidade de Deus te é suficiente. Deus é responsável com você, desde que você seja responsável com Deus. Ele te devolve. Maldição, queridos, é confiar no trabalho como solução para a vida. Isso é maldição. Confiar em Deus, não. Traz bênção. 1 Timóteo 5,8 fala: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, nega a fé e é pior que um descrente. Está lá, 1 Timóteo 5,8. O que é isso? É responsabilidade do homem da casa, do marido. A esposa pode trabalhar, pode desenvolver, pode ter ganho, mas saiba de uma coisa: para Deus, a responsabilidade é do marido. Ela pode ajudar o marido? Pode. Ela pode produzir? Pode. Ela pode ganhar mais que o marido? Que bom que se ganhe. Que bom. Só que a responsabilidade Deus vai requerer do marido. Então, tem alguns maridos que ficam assim, ansiosos, quando não conseguem desenvolver um trabalho que dê sustentação à sua família. Mas eu quero dizer para os maridos que pensam assim o seguinte: se você for responsável com Deus, Deus será responsável com você. Fique tranquilo. Seja apenas uma pessoa responsável para com Deus. Porque o trabalho que Deus deu para Adão não foi o enui, ou enui, que é o trabalho forçado. Foi o divertissement, que é entretenimento. Ou seja, Deus deu o trabalho para o homem ocupar o seu tempo em produtividade. Agora, não é ocupar todo o tempo em produtividade. É ocupar o tempo destinado à produtividade. Então, é um entretenimento para o homem, não é o sacrifício. Quando o homem pecou e Deus falou: do suor do teu rosto ganharás o pão, deixou de ser divertissement e passou a ser enui. Passou a ser um trabalho forçado, um trabalho sacrificioso, um trabalho que não gera segurança, um trabalho que não gera responsabilidade suficiente. Agora, não é isso que Deus quer para o homem. Deus quer para o homem confiança nele, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e ele vai fazer do teu trabalho algo produtivo. Temos muitos irmãos aqui, já conversei com muitos de vocês a respeito disso. Eu olho e vejo lá no fundo o Bruno. Eu lembro que eu já sentei com o Bruno para conversar com o Bruno, e o Bruno queria um emprego. E eu falava para o Bruno: Bruno, não é emprego. Não é emprego. É algo que você possa desenvolver o teu potencial.
algo que você possa fazer em prol do teu potencial. Porque às vezes nós vendemos o potencial e vendemos barato. Às vezes trabalhamos em empresa que paga uma mixaria pela tua vida, pelo teu tempo. E paga muito barato. E acha que ele está te fazendo um favor, te dando um trabalho. Não, você não precisa de um trabalho. O que você precisa é de um entretenimento. O que você precisa é de um lugar onde você possa desenvolver o seu potencial. Cuidado quem trabalha aí o dia todinho numa empresa para ganhar mixaria. Entenda uma coisa, não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você seja cabeça e não cauda. Existe um potencial dentro de você. Esse potencial chama-se Espírito Santo de Deus. E esse potencial é todo potencial. Ele é o todo-poderoso. Ele é o todo potencial. E ele mora dentro de você. Então acredite no que eu estou falando para você. Deus tem para você um grande potencial produtivo. Confia nele. Tira a ansiedade do teu coração. E joga confiança, fé, no lugar da ansiedade. Amém? Em terceiro lugar, o ato da ansiedade tira a confiança em Deus. Filipenses 4, 6 e 7 fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração. Deixa eu parar aqui. Oração. Eu falei esses dias atrás para os irmãos, até brinquei, que oração é igual banho. Você tem que tomar todo dia. Todo dia. E se você para hoje e fala, não, eu tenho 60 anos de idade, eu tomei banho durante 60 anos. Mas se eu não tomar hoje, eu vou ficar fedendo. Não adiantou os 60 anos passados de banho que eu tomei. Se hoje eu não tomar, eu vou feder. O que acontece? Banho tem que ser tomado todo dia. Oração tem que ter todo dia. Leitura da palavra tem que ter todo dia. Às vezes até 2 vezes ao dia. Às vezes, dependendo da necessidade, 3 vezes ao dia. Mas tem que tomar. Porque se não tomar, vai feder. Se não orar, você vai perder a confiança em Deus. Se não ler a palavra, você vai perder o fundamento. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. A gente não sabe nem pedir. Nem pedir a gente sabe. Quando o cego Bartimeu aproximou de Jesus, e Jesus olhou para o cego, porque Jesus não era cego, o cego era o outro. Jesus olhou para o cego. Jesus falou para o cego assim: o que tu queres que eu te faça? Imagina a cabeça desse cego. Porque ele era cego, mas não era besta, não. Porque se ele fosse besta, se ele fosse bobo, ele ia falar assim: eu quero um cão-guia, eu quero uma bengala nova, eu quero um óculos escuro, Ray-Ban, eu quero, sei lá o que, uma capa nova de cego, eu quero ser presidente do sindicato dos cegos. Ora, ele podia pedir um punhado de besteira, mas ele entendendo, não vendo, porque ele era cego, ele não conseguiu enxergar Jesus, mas ele entendeu quem perguntou para ele: o que tu queres que eu te faça? Ele entendeu que aquele era o Filho de Deus, queridos. Ninguém menos que o Filho de Deus. E aquele moço que tinha os olhos vazados pela guarda pretoriana, porque ele era filho de Timeu, nem identidade ele tinha. O nome dele era Bartimeu, Bar, filho, Timeu. Ele era filho do comandante da guarda. Um homem que foi morto, e para que ninguém se levantasse como comandante da guarda, a guarda pretoriana puxou o filho dele e vazou seus olhos com ferro quente. E falou: o descendente dele, o primogênito dele, terá os olhos vazados para não se rebelar contra o Estado romano. Então aquele moço que tinha os olhos vazados não ganhou a visão.
Ele ganhou foi olho, queridos. Ele ganhou, foram os seus olhos que ele ganhou. Só que se ele tivesse falado isso para qualquer um, a pessoa ia rir e falar, você está ficando doido, rapaz? Como é que quero voltar a ver? Que história é essa, rapaz? Você sabe com quem você está falando, cara? Sai para lá, rapaz. No muito eu te dou um óculos escuro. E já que você não pediu, tchau. Mas não era esse. A voz que ele ouviu era a voz de alguém que tinha autoridade. Alguém que podia não somente dar os olhos, como dar a vida eterna. Você tem reconhecido essa voz na tua vida? E se Jesus te perguntasse, o que você quer que eu te dou? Você responderia o quê? Não precisa responder para não se expor. Que algum de vocês falou, eu queria uma Ferrari. Eu queria uma casa nova. Você não sabe quem é Jesus. Você não está pedindo absolutamente nada. Se é isso só que você está pedindo. Nós temos que reconhecer a voz do Mestre. Nós precisamos disso. Pela oração, que é todo dia, que é a prática do relacionamento com Deus, para você reconhecer Deus. Você tem intimidade com Deus. Como é que você conversaria com Deus? Olha para mim, queridos, olha para mim aqui, para e pensa, porque eu estou dando uma riqueza de informações para você trabalhar aí no teu psique. Para e pensa comigo. Como você conversaria com Deus? Você colocaria um terno, uma gravata? Porque tem algumas pessoas que fariam isso, porque elas não acham que não podem conversar com Deus nu no banheiro, debaixo do chuveiro. Elas acham que só pode conversar com Deus de terno e gravata, ou com uma roupa sacerdotal. Elas têm que trocar de roupa para conversar com Deus. Entenda o que eu estou falando para vocês. O religioso é aquele que troca de roupa para conversar com Deus. Que escolhe lugar para conversar com Deus. Porque conversar com Deus é todo tempo. Orai sem cessar. É todo tempo, todo momento, todo lugar, toda circunstância, toda situação. E como é que você falaria? Eu lembro uma vez, isso eu já contei, mas vou contar de novo. Eu lembro uma vez, numa igreja que a gente frequentava, muitos anos atrás, eu e meu amor, eu tinha 22 anos de idade, meu amor tinha 17 anos de idade, a gente tinha acabado de casar. E estávamos numa igreja, participávamos da liderança dessa igreja, e chegou um político distribuindo santinho, vota em mim, deputado federal, e a gente morava no interior, e interior o povo é crédulo, você precisa ver. Aí um irmão falou para mim assim, rapaz, esse cara está se dizendo crente, pedindo um voto aqui, irmão vota em irmão vota em irmão, que nos garante que ele é irmão? E eu me dei um estalo para ele, é simples, cara, coloca ele para conversar com o nosso pai, vamos ver a intimidade que ele tem com o pai, porque na conversa você sabe a intimidade que a pessoa tem com Deus, né? E eu lembro como aquela pessoa, quando foi convidada a orar, ele levanta e começa, amantíssimo Deus, Criador do céu e da terra. Você já viu alguém fazer isso? Eu já vi muito. Eu fico imaginando esse tipo de coisa, sabe? Que intimidade essa pessoa tem com Deus, meu querido? Não tem intimidade nenhuma. Porque não tem oração na vida dele. Não tem leitura da palavra na vida dele. Não gera intimidade. Eu falo para vocês que o netinho, a netinha do Bolsonaro não quer nem saber se ele é presidente. Pula no colo dele, no pescoço dele, vovô, e beija, e ninguém vai chamar atenção. Está abraçando o presidente, espera aí, que é isso? Não pode ser assim, não. Não tem protocolo, não, sabe por quê? Tem intimidade. Isso chama-se intimidade. Eu estava aqui falando com vocês, de repente alguém puxou a minha calça, que eu olhei, era o Josué, com um violãozinho na mão, vocês lembram disso? E eu parei,
E ele olhando para vocês, ele não quis saber se eu era o pastor, se eu estava pregando, ele não queria saber nada não. Ele queria ficar perto do avô dele, ter intimidade. Nós precisamos entender que com Deus o que nós necessitamos é de intimidade. Porque se for ansiedade tira a confiança em Deus. Então a oração quebra a ansiedade. A súplica quebra a ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, diz o texto, Filipenses 4, 6, 7. Mas em tudo, pela oração e pela súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E não seus anseios, é os seus pedidos e não os anseios. O que tu queres que eu te faça, Bartimeu? Senhor, que eu torne a ver. Eu sei o que eu preciso, eu sei o que quero e sei quem és tu. É esse o nosso diálogo com Deus. Quem é que sabe o que precisa? Levanta a mão. Quem sabe o que você precisa? Amém? E quem sabe quem é Deus na sua vida? Levanta a mão. Então o que você precisa é saber pedir. Só isso. É saber pedir, querido. Você não precisa ficar ansioso. Você não precisa descabelar. Não. Não. Você sabe o que você precisa. E sabe quem é Deus na tua vida. É aquele que te supre. É Jeová Jirê. É o Deus da provisão. Esse é o nosso Deus. O Deus da provisão. Amém, queridos? Ansiedade de nada nos adianta. Em tudo é confiar em Deus. Confiar em Deus. Ainda fala Filipenses 7. E a paz de Deus. Ora, é a paz tranquilidade. É a paz confiança. Que excede todo entendimento. O que é uma paz que excede entendimento? É você. Eu lembro de uma história de um rei que pediu para alguns artistas desenharem um quadro que representasse a paz. Um desenhou uma praia deserta, um outro desenhou uma mata distante, e um terceiro desenhou a tempestade. E o rei falou assim, não, a praia tudo bem, a mata tudo bem, mas essa tempestade, o que tem a ver? Que paz tem uma tempestade? Aí o pintor falou, o senhor não observou no cantinho da tela um ninho de passarinho e uns biquinhos embaixo do passarinho fêmea que estava chocando os ovinhos, e nasceram os passarinhos. Então esses passarinhos pequenininhos estão debaixo da mãe. Eles têm paz, eles têm segurança, porque a mãe está presente. Foi o quadro que ganhou. Por quê? Porque paz não é ausência de guerra. Paz é confiança, queridos. Paz é confiança. Reparem só, e a paz de Deus é a paz dele, é a paz do Senhor, é shalom, é um estado de graça, é um estado de confiança, é um estado de tranquilidade, é um estado pacificado pelo próprio Deus. Guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então é essa paz que excede o entendimento aqui, é que faz com que não exista no teu coração a ansiedade. Então não tenha medo, esqueça o medo. O medo produz tormento. Não tenha medo, tenha paz. Tenha a paz. Quando a gente fala para os irmãos, shalom, recebe esse shalom, recebe a paz que vem de Deus, recebe a paz que pacifica o seu coração. Ela não exclui a responsabilidade. Salmo 127, 1 e 2 fala assim, se não for o Senhor o construtor da sua casa, será inútil trabalhar na construção. Se Deus não construir a sua casa, não construir o templo dele, em vão você trabalha. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil que o sentinela vigie. Será inútil levantar cedo
Viu os irmãos que levantam cedo para ir para o trabalho? É inútil, querido. É inútil. Ué, pastor, o senhor está falando para que a gente tem que virar vagabundo todo mundo? Está falando que nós temos que virar à toa todo mundo? Não é isso não. Você só não pode colocar confiança nesse trabalho seu. Você só não pode colocar confiança nesse patrão seu. Você só não pode colocar confiança em você mesmo, achando que você é o melhor funcionário do mundo. Você só não pode colocar confiança no seu esforço de trabalho, que você não será tocado porque você levanta de manhã, é o primeiro a chegar, o último a sair. Não é isso não. Não é isso que tem que garantir a sua paz. Não é isso não. Inútil será levantar cedo e dormir tarde, porque chegou do trabalho tarde. Trabalhando arduamente pelo alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem ama. Salomão escreveu lá em Cantares, não, Eclesiastes, me perdoa. De vez em quando dá aquele branco na cabeça aqui. Eclesiastes 2:26. Salomão escreveu assim: ao homem que é bom, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador, Deus dá trabalho, para que ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que ama a Deus. Então entenda que Deus está te incentivando, não é você deixar de trabalhar, não é isso não. É você deixar de ter confiança no teu trabalho. Deixar de ter confiança no DR, doutora. No DR. Deixar de ter confiança naquilo que sustenta a sua vaidade, de achar que você que está sustentando tudo e todos. Quem sustenta, queridos, é o Senhor. Quem te mantém em pé é o Senhor. Quem te mantém tranquilo é o Senhor. Quem vai desenvolver para você os melhores negócios, os irmãos estavam hoje pela manhã, é o Senhor. É Ele quem faz tudo por nós. Buscar em primeiro lugar a vontade dEle e a justiça dEle. O Senhor concede sono àqueles a quem ama. Este é o lugar de equilíbrio. Tem uma canção que fala assim: esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Então existe um lugar que te traz tudo isso. E esse lugar é no Senhor. É no Senhor Jesus que nós devemos descansar. Quarto e último, a ansiedade empobrece o homem. A ansiedade empobrece o homem. Deuteronômio 8:18. Preste atenção que esse texto fala. Preste bem atenção. Lembrem-se do Senhor. Lembrem-se do Senhor, diz o texto. E ele complementa: do seu Deus. Do Senhor, o seu Deus. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus. Não é qualquer Senhor, é o seu Deus. Pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. É Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Eu não consigo enxergar vocês, mas eu consigo sentir a atenção de vocês, eu consigo sentir. É Deus quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Quem está entendendo isso, levanta a sua mão. Amém. Eu posso ver a mão de vocês levantando. É Ele quem gera a capacidade de produção de riqueza. Não somos nós, não. É Ele.
confirmando a aliança que jurou aos nossos antepassados. Existe uma aliança de Deus, de que Ele nos suprirá, de que Ele nos conduzirá às riquezas que Ele tem para a gente. A Shalom é conhecida por aqui como igreja de rico. Aqui, essa igreja. É conhecida como igreja de rico. Eu passei um tempo lutando contra isso, tentando explicar para as pessoas que nós não somos ricos. Nós temos a graça de Deus. Que nós somos supridos por Deus. E não ricos. De que nós temos irmãos aqui que moram de aluguel. Nós temos pessoas aqui que ainda não têm carro. Nós não somos uma igreja de rico. Mas vocês sabem o que aconteceu? Deus está puxando minha orelha. Deus está me mostrando que realmente as pessoas têm razão. É uma igreja de rico. Somos todos ricos em Cristo Jesus. Somos todos abundantes em Cristo Jesus. Pode aplaudir, Senhor Deus. Porque a riqueza não está no ter. A riqueza está no ser. Ser segundo o coração de Deus nos faz ricos, porque é Ele quem estabelece a riqueza sobre a nossa vida. Quando Jesus diz para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, Ele quer mostrar com isso que a nossa energia tem que ser distribuída dentro de prioridades. Preste atenção nisso que eu concluo com isso. Quando Deus fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele quer mostrar para você o seguinte, querido: a sua principal energia, o seu maior potencial, tem que ser derramado na presença de Deus. Porque é para isso que Ele vai te abençoar. Para que você seja um instrumento produtivo do reino dEle e da vontade dEle. O nosso maior potencial tem que ser distribuído aqui dentro dessa casa. Quando a gente se reúne para sermos a voz da misericórdia de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender que, em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. É que muitos de nós sempre nos colocamos prioritariamente. Nós devemos entender que a prioridade não somos nós. A prioridade é o reino. A prioridade é o nosso Deus. A prioridade é a vontade dEle. O lugar de fé onde a ansiedade não nos alcança é em Deus. Estarmos nele não tem ansiedade que nos alcance. Isaías 26, 3 e 4 diz o seguinte, preste atenção: tu guardarás em perfeita paz, tu, Deus, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então Deus nos guarda em perfeita paz. Quando nós colocamos o propósito firme no nosso coração, na fé que temos no nosso Deus. Vamos ficar de pé? E o versículo 4 fala: confiem para sempre no Senhor. Para sempre, confiem para sempre. Amados, para sempre é muito tempo. Para sempre é muito tempo. É muito tempo. Aquele filme que nós trouxemos domingo passado, onde colocam na boca do apóstolo Paulo algo que a Bíblia não fala, mas eu creio piamente de que sabedorias como aquela vieram realmente. Quando ele fala, a mão do homem que pega a água do oceano e vê a água escorrendo, pela sua mão. Quando tudo de mais importante que existe, ele colocou naquela mão, e ele vê a água escorrendo e indo embora, como a vida vai embora.
E realmente, amados, a vida vai embora. Nós devemos confiar num Deus que é eterno. Isaías fala: confiem para sempre. Então não é confiar ontem, confiar hoje. Não, é confiar para sempre. Vai chegar um momento, queridos, na nossa vida, que nós vamos expirar. Eu falei para uma mulher dentro do elevador, uma senhora, descendo o elevador, ela falou assim: eu saio de casa para fazer tanta coisa, mas eu gosto mesmo da minha casa. E eu falei para ela assim, meio num repente, falei para ela: a senhora acredita que um dia a senhora vai sair de casa e nunca mais vai voltar? Ela olhou para mim, fechou o olho, apertou o olho e falou: isso é muito forte. Isso é muito forte. O que eu quis dizer é o seguinte: tudo que você tem de mais precioso, você tem que deixar escorrer pela sua mão, junto com essa vida. Vai restar apenas Jesus. Vai restar apenas Ele. Porque enquanto a sua vida é a água que está na sua mão, a vida que Cristo tem para você é o resto do mar. É tudo aquilo que você não consegue pegar com as suas próprias mãos. Então confia nele, abra a mão e confia nele. Confie em Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor Deus, todo o medo que produz ansiedade seja lançado, Senhor Deus, no oceano. Seja lançado, Deus, na eternidade, em Ti. Porque nós confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos em Ti. Entregamos as Tuas mãos, ó Pai. Oh Deus. Pra não desistir, não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, venho aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desistiu de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em Ti? És o meu alívio. Aleluia, Jesus. Eu quero convidar você que tem algum tipo de medo, qualquer medo, mas um medo constante, um medo que não te abandona, um medo que não sai do teu coração, um medo que não sai do teu pensamento, um medo que paralisa as suas conquistas, um medo que atemoriza o teu coração, um medo que tira o teu sono, um medo que rouba a tua paz, um medo que é gerado pelo inimigo no teu coração, na tua vida. E você não consegue se livrar desse medo. O Espírito Santo de Deus está me falando
que Ele quer gerar libertação na vida de algumas pessoas nessa noite. Se você tem esse medo, se esse medo está aí no teu coração nesse momento, sem medo de se expor, mas na confiança de que Deus vai resolver seu problema, vem aqui à frente. Se coloque aqui, eu quero orar com você. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que seja arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desistiu de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Amém, Jesus, glória a Deus. Você pode observar com o canto do olho, olhando assim, que você não está sozinho, lutando contra o medo. Eu quero dizer para você que o medo é um espírito. O medo é um espírito. E esse espírito, ele age junto com o espírito acusador. Por quê? Porque esse medo produz o tormento da culpa. E o tormento da culpa frutifica em ansiedade, em depressão, em angústia, em ressentimento, em tanta coisa. E em nome de Jesus nós podemos nos livrar desse medo. Porque esse medo que você traz no teu coração é justamente o que o inimigo tem dentro de você. Ele é um ponto de comunicação do inimigo dentro de você. O inimigo mantém esse medo dentro de você para que ele alcance os seus sonhos, alcance os seus projetos, alcance a pacificação, alcance tantos benefícios que Deus tem colocado dentro de você. E o inimigo frustra cada um deles pelo medo. Nós vamos banir esse medo de dentro da gente, em nome de Jesus. Você vai declarar com os seus próprios lábios, você vai declarar com a sua própria boca, e esse medo vai embora, em nome de Jesus. Levantem as mãos, todos vocês que vieram à frente, levante a mão. Quando você levanta a mão, você está se entregando para Deus. Quando um bandido chega na casa e fala, mãos ao alto, você levanta a mão, você está se entregando, você não está oferecendo nenhum tipo de resistência, e é isso que você está fazendo agora. Você está falando para Deus, Deus, eu não ofereço nenhum tipo de resistência ao livramento que o Senhor fará na minha vida, ao medo que o Senhor vai tirar do meu coração, em nome de Jesus. Repita comigo agora, Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro que todo medo, seja de que fonte for, seja de onde vier, em que tempo veio, quem mandou, não importa nada disso. Esse medo que eu trago dentro de mim, eu o repreendo agora, em o nome de Jesus. Eu o repreendo agora, pelo poder que há no nome daquele que tirou todo o medo do meu coração, que pacifica a minha alma, que gera dentro de mim a paz que excede todo entendimento. E eu repreendo agora, no nome de Jesus, esse medo. Sai, 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 em nome de Jesus. Que
Se cumpra a tua palavra na vida desses amados, Pai, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus por isso? Glória a Deus. Glória a Deus.